Cara, o Bruno Formiga soltou esse vídeo lá no canal da TNT, um vídeo bem interessante. O título, ele colocou o seguinte: Palmeiras ou Flamengo, quem tem o melhor projeto esportivo do Brasil? Que é o Polêmicas Vazias, né? Ele traz sempre algumas, digamos, folclores do futebol brasileiro, alguns debates, algumas discussões. E esse vídeo aqui tá bem interessante, especialmente hoje em dia de Palmeiras e Flamengo. É muito importante, né, a gente falar sobre isso e a gente entender o projeto dos dois. Então, sem mais delongas, porque o vídeo é meio longo aí, eu vou deixar o Bruno Formiga no comando aí. Vou deixar o link aqui também do canal da TNT na descrição, beleza? Bora. 2013 é o ano de mudança, ou o início da mudança para o Flamengo, é o início da mudança para o Palmeiras. Mas é a partir de 2015 que você começa a ver de fato esses impactos. São contratações mais caras chegando, são títulos começando a bater na porta, a competitividade começa a ficar mais evidente e de 2015 para cá você tem uma clara dominância de Flamengo e de Palmeiras. O Palmeiras, inclusive, começa essa dominância antes do Flamengo, porque em 2015 ganha a Copa do Brasil, em 2016 já é campeão brasileiro, e aí de lá pra cá você tem o Palmeiras ano sim, ano também, chegando em disputa e toda hora brigando por títulos. O Flamengo demora um pouco mais. O Flamengo em 17 tem um ano muito bom, mas que acaba não ganhando, né? O Flamengo chega na final da Sul-Americana, poderia ter ganho a Copa do Brasil, o Flamengo poderia ter em 2017 o seu principal ano desde 81, mas acaba que ao invés de ganhar tudo, perde tudo. 2018 é um ano de preparação, 2019 era a promessa de vamos transformar dinheiro em título. Só que só acontece com o Jorge Jesus. E nesse meio tempo aí, o Palmeiras já tinha ganho o Brasileiro de novo, o Palmeiras já tinha o seu estádio com o melhor contrato do Brasil, o Palmeiras vinha com uma organização muito grande dentro do seu plano de sócio, que inclusive, pasmem, o Avante tem mais sócio-torcedor do que o Flamengo. E eu já falei sobre isso aqui, sócio-torcedor, o naming rights de sócio-torcedor pertence ao São Paulo, né? Toda vez que você usa sócio-torcedor, você está remetendo ao primeiro grande projeto de sócio-torcedor do Brasil, que é do Palmeiras. Se você botar sócio-torcedor no Google, vai dar o do São Paulo, que é de fato um clube que estava muito à frente dos outros lá atrás, hoje não mais. Mas voltando ao tema, porque a disputa não tem nada a ver com o São Paulo aqui, o Palmeiras tem hoje 136 mil sócios, quase batendo 140 mil, o Flamengo pouco mais de 100 mil. E aí você vê o impacto do que é uma boa gestão, né? O Flamengo demorou muito para olhar para o seu plano de sócio, o Flamengo demorou muito a conseguir organizar esse seu plano de sócio, que ainda é tratado ali com algumas críticas, enquanto o Avante de fato foi uma revolução importante ali. E lembrando, o Flamengo tem bem mais torcedores no número bruto do que o Palmeiras, o que aumenta o feito do Palmeiras. Mas vamos lá, nas receitas do ano passado, e aí a gente já tem os dois super consolidados, o Flamengo bateu de novo o recorde de receita, 1,17 bilhão, é um negócio bizarro, né? Inclusive o ranking Deloitte, que é um ranking mundial de receitas e faturamento, colocou o Flamengo como disparadamente o time brasileiro com maior receita e o único que aparece no bolo ali, inclusive à frente do Palmeiras. O Palmeiras fechou com 867 milhões. É muito dinheiro, cara. Muito, muito dinheiro. E guarde esse número, tá? Do 867 milhões, porque lá no Opiniões eu vou voltar a falar dele, porque quando se fala do Palmeiras, obviamente sempre se fala de Crefisa e tem sempre uma frase que não é uma verdade, pelo contrário, é uma lenda de que o Palmeiras só é rico e depende da Crefisa. Não é verdade e voltarei isso lá atrás. Vamos lá, 2015 pra cá, Flamengo 12 títulos, Palmeiras 12 títulos. Então você tem aí uma igualdade no geral. E títulos muito parecidos. Os dois ganharam 2 vezes a Libertadores, os dois ganharam Brasileiro, o Palmeiras ganhou até mais, né, campeonatos brasileiros do que o Flamengo nesse recorte aí. Tem títulos de Copa do Brasil, tem Recopa, tem campeonatos estaduais, tem tudo aqui. Eles dominaram, eles abraçaram tudo. Só não tem nesse recorte aí Mundial de Clubes, né? Nem o Palmeiras conseguiu ganhar nesse período, nem o Flamengo também. Mas no geral, 12-12. Só que tem um detalhe do dinheiro gasto aí. O Flamengo teve 18 treinadores nesse período, 18. O Palmeiras teve metade, 9 treinadores. Então você vê aqui um pouco da mudança de gestão e principalmente da gestão de futebol. Títulos da base é tudo muito parecido. O ano passado, inclusive, o Palmeiras bateu recordes, o Flamengo também bateu recordes. E isso impactou nas receitas de venda de jogador. O Flamengo vendeu um pouco melhor do que o Palmeiras os seus ativos, mas não só jogadores de base. O Flamengo fez bons negócios com jogadores que ele comprou e conseguiu até revender. O Gerson tá na lista das melhores vendas da história do Flamengo. E é diferente da venda do Renier, do Paquetá, do Vini Júnior, que são jogadores produzidos na base do Flamengo. O Palmeiras tem algumas boas vendas também de jogadores que ele contratou, mas as grandes vendas do Palmeiras, elas são vendas de jogadores produzidos no Palmeiras. E aí você vai incluir o Endrick, você vai incluir o Veron, você vai incluir o Gabriel Jesus, você vai incluir outros jogadores, o Giovani, por exemplo, mais recentemente. O Flamengo vendeu melhor, mas o Palmeiras vendeu um pouco menos, porém gastou
gastou muito menos do que o Flamengo nesse período, assim, é papo de ter gasto metade do que o Flamengo gastou para montar esse super time vencedor. E se a gente for olhar para o time atual, a diferença ela é muito grande, né? O elenco atual do Flamengo, ele vale quase 3 vezes mais que o atual elenco do Palmeiras, principalmente o time titular. Contratações equivocadas na era milionária, o Flamengo tem bem mais contratações caras que não deram certo do que o Palmeiras. Por exemplo, eu não sei nem se o Guerreiro entra nessa lista aí, mas eu acho que o Guerreiro tá com um pé na decepção. Guerreiro, Marinho, Kennedy, Pedro Rocha, Pires da Mota, Berrio, Vitinho, Conca, isso pra botar só os caras um pouco mais badalados. Mas tem Alex Muralha, tem vários outros jogadores que entram nessa brincadeira aqui. No caso do Palmeiras, tem alguns negócios que não funcionaram, acho que o Ricardo Goulart é o principal deles. O Luiz Adriano, acho que entra um pouco nessa brincadeira aí. O Borja, apesar de fazer um negócio aqui, outro acolá, entra na categoria de decepção. Ramírez, é bom a gente lembrar, mas veio com um custo baixo. Lucas Lima, esse eu fico na dúvida, porque assim, teve momento, não teve, mas no geral acho que é uma decepção. E o Carlos Eduardo, que de todos aqui, eu acho que foi o pior de todos os custos-benefícios. Talvez Ricardo Goulart e Carlos Eduardo. Mas o Palmeiras, ele errou bem menos. Ele errou bem menos em contratação e ele errou bem menos em treinador. Ele ganhou títulos com treinadores com perfis completamente diferentes, né? A gente tá falando aí de Cuca, Filipão, Abel Ferreira, que tem a era dominante. E o Flamengo fica a impressão de que o Jorge Jesus salva um pouco da gestão. Porque se não é o Jorge Jesus, a gente não sabe se teria ou não aquele salto desse Flamengo super poderoso. É um se, não dá pra saber. E o Flamengo pós-Jesus ficou tentando replicar aquele trabalho e não conseguiu, né? Inclusive batendo recorde aí de contratação de treinador. E enquanto isso, o Palmeiras um ano depois encontra o Abel e tá com o Abel até hoje num ambiente que futebolisticamente falando, parece ser mais estável. E aí, pelo perfil do clube, pelo perfil dos dirigentes, pela pressão da torcida, não dá pra saber. Mas nesse ponto, o projeto do Palmeiras parece ser um projeto que ganhou tanto quanto, gastando menos, arrecadando muito, tendo uma revolução administrativa, estrutural e futebolística e deixando, inclusive, um legado físico um pouquinho superior, né? O Palmeiras hoje tem o mais moderno departamento de medicina do país. O Palmeiras tem o mais moderno estádio do país e o melhor contrato com o estádio. Enquanto isso, o Flamengo ainda não tem o seu estádio. Óbvio, tem uma estrutura médica absurda, porém, quando o Jorge Jesus saiu, que saiu uma galera do departamento médico, o Flamengo sofreu muito com lesões e foi começar a se recuperar recentemente. Então, assim, o Jorge Jesus teve a chave do departamento de futebol. Aquele período do Jorge Jesus fica de difícil análise porque a gente não sabe se fosse outro, se seria igual. Nada se repetiu depois dali, né? O Flamengo, apesar de ter sido campeão da Libertadores com Dorival, campeão brasileiro com Rogério Ceni, foi tudo muito entre crises. O Palmeiras não. O Palmeiras não teve crise com o Cuca na primeira passagem. O Palmeiras quase não teve crise com o Filipão e poderia ter sido campeão da Copa do Brasil, da Libertadores e do Brasileiro no mesmo ano, porque lembrando, o Filipão chegou muito perto disso aí. E com o Abel aí nem se fala, né? Então você tem menos dinheiro gasto, muita venda, muita estrutura, resultado na base, resultado no profissional, com bem menos crise. E aí entra o ponto que é a questão do Opiniões, pra ter a vinhetinha aí. Seguinte, você já deve ter ouvido, mas o Palmeiras depende da Crefisa. Bem, esta é uma mentira, a gente precisa lembrar lá atrás como é que tudo isso começou. O Paulo Nobre, quando assume, ele faz empréstimos pro Palmeiras no seu nome, ele pega dinheiro do mercado financeiro e empresta ao Palmeiras com mais ou menos os mesmos moldes. Depois ele tira o intermediário do mercado financeiro e passa a ser um avalista direto do Palmeiras. Mas o Palmeiras já pagou essa dívida ao Paulo Nobre, essa dívida foi sendo paga muito vagarosamente, mas foi, e teve a questão do ótimo contrato com a Crefisa, que é o melhor contrato da América Latina. Porém, eu falei para guardar aquele número, 867 milhões de reais na receita do ano passado, quer dizer que o contrato com a Crefisa representa 10% do faturamento do Palmeiras. E aí me desculpa, nada que representa 10%, você depende. Se você tem 10% da sua receita com alguma coisa, a sua receita não depende daquilo ali, porque tem outros 90% que vêm de outro lugar, de venda de jogador, de plano de sócio, de direito de transmissão, que o Palmeiras deu saltos absurdos nas suas negociações e valorizou muito o seu produto e a sua camisa. Então, por mais que o contrato com a Crefisa seja ótimo, hoje, se a Crefisa sai do Palmeiras, você tem uma camisa valorizada e, imagino eu, qualquer patrocinador vai se interessar por ela, pode não pagar o mesmo valor, os mesmos 80 milhões que paga a Crefisa, mas vai pagar 60, vai pagar 55. O Palmeiras vai ter aí uma perda de hoje, calculando 25, 30 milhões, o que, desculpa, não vai impactar nas disputas de título do Palmeiras. Então o Palmeiras não precisa da Crefisa para ser a potência que é hoje. A Crefisa ajudou? É óbvio que ajudou. Paulo Nobre ajudou? É óbvio que ajudou. Flamengo e Palmeiras chegaram
nessa estrutura dominante de maneira igual? Não. O Flamengo foi por um lado, o Palmeiras foi por outro. O Palmeiras teve alguém que financiou e acelerou esse processo. É como se tivesse ali um anjo investidor no Palmeiras em determinado momento. Ok, não tem problema nenhum nisso. O Flamengo foi para outro lugar, pegou um montante absurdo que fatura o tempo inteiro, organizou as gestões, associou a gestão ao CPF do presidente, responsabilidade fiscal, organizou o departamento financeiro e, de fato, criou uma revolução administrativa. O Flamengo hoje é muito bem administrado do ponto de vista financeiro. Porém, em termos de projeto de futebol, acho que o Flamengo ainda passa por instabilidades, e aí talvez seja pelo perfil do torcedor, pelo tamanho da popularidade que tem o Flamengo, enfim, pelo perfil dos dirigentes, mas o Flamengo ainda vive instabilidades e crises que o Palmeiras não vive. Hoje, com a Leila, você tem torcedores ali que cobram dela as contratações e não sei o que, esperando que tivesse ali um time trilhardário. E a Leila, pelo contrário, ao invés de abrir a torneira da gastança, está sendo até mais responsável do que era quando ela era só patrocinadora. Então o Palmeiras tem uma responsabilidade com o seu dinheiro muito grande aí. E, de novo, gastando menos, tendo um balanço entre vendas e compras superior, bem superior ao Flamengo. O Flamengo só com multa de treinador aqui, meu amigo, tá encalacrado e não sei quanto. A gente falou algumas vezes, se fosse qualquer CEO de empresa, o que o Flamengo já perdeu de multa com o treinador aí, o CEO já tinha sido mandado embora. Então, nesse aspecto, Polêmica Vazias entende que o Flamengo tem um projeto esportivo que o Palmeiras tá 2 passinhos à frente. Bom, então, né, acho que tá mais do que bem explicado, né, cara? Um vídeo gigantesco. Vou deixar o link do vídeo, inclusive, aqui na descrição. Vocês vão lá, se inscreve lá no canal, comenta lá também. Porque, mano, o trampo foda do Bruno Formiga aí, tá de parabéns mesmo. Não tem nem que acrescentar mais, né? O que resta é realmente o que ele falou. Alguém vier encher o saco, falar isso, aquilo, manda o vídeo pra pessoa, porque, mano, aí ele mandou bem demais e realmente são 2 clubes aí à frente e com os argumentos que ele usou, Palmeiras 2 passinhos à frente aí na relação do projeto esportivo, né? Vamos saber o que tá sendo tratado aí. Beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like aí, vai lá no canal deles, dá uma força também, tamo junto.